Glória a Deus. Amém, igreja? Assente um pouquinho. Louvado seja Deus. Somos gratos a Deus por tudo, mas é o 19º ano. Isso, né? 19 anos. Quem tem essa idade aqui? Alguém tem 19 anos aqui? Isso é bom. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Louvar a Deus por essa oportunidade. E antes de tudo, confessar a você que eu estou nervoso. Não sei porquê, mas estou. Essa é uma data muito especial. Muito. Quando a gente lembra do começo, mas o que nos preocupa é o final. O final é que deve estar sobre a nossa vida. E nesse tema tão glorioso, falar de Cristo por onde for, por onde está, aonde Deus conduzir você, é uma missão que ela deve ser eterna. Ela não deve ser uma emoção, um momento, porque a emoção, o momento, é só do ser humano. Mas em Cristo é diferente. E sendo um dos mais novos dos irmãos, eu vejo que Deus tem feito algo tremendo. Hoje, com 55 anos de idade, a gente vê que o tempo não ensina, mas a palavra, ela faz o teu registro. Não fique nessa que o tempo vai te ensinar. O tempo, não. Por esse tema, alguns dias eu tive meditando na palavra e nada. E eu digo, então não vou dizer nada. Não saiu nada, o que eu vou dizer? Mas Deus, a obra é dele, tudo é dele, e estamos aqui para a honra e glória dele. Então eu creio que ele vai falar alguma coisa. Amém? E é para nós. Se quer receber? Glória a Deus. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Emanuel, pastora Marlene. Deus abençoe os meus pastores. Louvar a Deus por toda essa igreja local, todos que fazem parte dessa família, todos que estão aí nesse labor, e deixando que Deus faça a tua história, escreva ela. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pelas pessoas que vieram comigo, minha esposa, minha filha, está aí também a evangelista Darlan, a irmã Elisiane, e eu quero louvar a Deus pela vida deles, de todos que faz parte, umas irmãs também ali, família do irmão Raimundo também lá. Esse pessoal que vieram aí da Baixada, eles não querem mais voltar para lá. Entendeu? Mas eu sou feliz, agradeço a Deus, Deus ter dado a graça para que aprendesse com eles. E eles mudaram, né? Mudaram de cidade e não querem voltar. Gostaram daqui. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos. Bom,
Minha esposa que está aí, ela não quer me largar, entendeu? E aí, meu irmão, ser mulher de pastor, o negócio é sério, entendeu? É sério. Acho que eu também não quero largar. É o jeito de ficar até o fim. É um elogio ou está despachando? Aí essa não é conversa de homem. Que Deus uniu, ninguém separa. Deus seja louvado pela vida de todos. Pela vida de todos mesmo. Se a gente for contar aqui algumas coisas, a gente pode ser injusto. Mas eu quero, querido, nesse tema, falar de Jesus é algo tão simples e algo tão desafiador. Existe uma frase que eu tenho medo de expressar, porque eu não encontrei um respaldo para mim. Nunca. É complicado. Só Deus pode expressar isso. Quando você diz nunca, você vai para a prova. E nós somos tão frágeis, que nós perdemos até por uma formiga. Somos pequenos demais, querido. Mas a graça, a misericórdia de Deus é que nos mantém de pé, que nos mantém olhando para Ele. Aleluia! Somos pequenos. Esse tema, eu digo Jesus, o que eu vou dizer? Meu Deus, 6h54, né? Eu não tenho tempo, digamos, não marco horário para me voltar. Eu só marco horário para me sair. Se Deus permitir que viemos voltar, Ele vai dar as condições de resolver tudo. Eu não sou muito preocupado, não. Quem anda comigo já sabe. Eu tenho isso amanhã. Então, não. Funciona assim. Deus só me deu hoje, só me deu agora. O que é que eu vou querer funcionar amanhã? Se eu quero, é hoje. Amém? Pergunte para o seu irmão. Você tem agora. Diga para ele, você tem agora. Aproveite. Se não, algo para que eu falasse para você sobre o caminho. Um tema tão poderoso desse. Falar de Jesus aonde você estiver, aonde você for. Não vamos conseguir se não tiver uma direção. Essa direção tem que ter um caminho. Tem que ter uma luz. Tem que ter um alinhamento. E essas únicas qualificações para andar nesse caminho só tem em Jesus. Porque Ele é o verdadeiro caminho. Mas eu quero ler com você. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 5. Não fugindo do tema, o tema você vai ver. Todas as vezes que Jesus falava com alguém, apresentava-se a alguém, todos tinham medo e Jesus confortava: não tenha medo, não temas. E quando prostrava, ele disse: levante. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 5. Diz assim, esse é muito conhecido, mas pouco vivido. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus então ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser
Aí ele completa essa parte. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí eu vou só ler isso aqui para encerrar a leitura. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amém. Assente. Glória a Deus. Feche sua Bíblia. Feche ela. Sei que você não vai ler a Bíblia agora, né? Glória a Deus. Mas você vai nos ajudar a andar nessa palavra. Palavra de Deus. Tudo que nós já vimos, presenciamos, é o suficiente para nós dizer não para tudo lá fora e sim para Deus em todas as situações. Mas eu quero dizer, querido, a tua história. E quando nós falamos 19º ano desse ministério, desta obra de Deus nessa cidade, o seu tempo como cristão, mas você então vai deixar uma herança. Você trabalha, você se esforça, você se dedica, você dá o máximo de você para você deixar herança para os teus descendentes, para a tua família. Todo investimento que você faz, isso aqui é para o bem do meu filho, da minha filha, da minha família. Eu vou fazer isso aqui para que eles não sofram, não passem o que eu passei, mas para que eles tenham conforto, para que amanhã eles possam dizer: muito obrigado, meu pai, a minha mãe deixou uma herança, deixou uma segurança, deixou uma garantia para mim. Toda família tem esse apreço de preparar algo para os seus familiares. Mas eu quero, querido, que você entenda algo que muitas vezes, e é notório no dia de hoje, quando o ser humano, ele olha para este lado, esquece que Deus é o caminho, é a herança verdadeira, é o futuro, é o amanhã, é o Senhor que proveu tudo que vai ser necessário para o nosso amanhã, se Ele permitir, para o nosso futuro amanhã, porque não viemos saber, ou não saberemos que forma vamos estar no amanhã, ou chegar daqui a anos, como nós vamos estar. Deus então ele passa uma palavra para que nós possamos acreditar, crer, confiar nele, olhar primeiramente para ele e ver que esse evangelho é a única segurança que o ser humano tem para viver feliz. E viver feliz não significa, querido, que ele venha ter tudo ao seu redor, tudo ao seu alcance, não. Viver feliz é ter a certeza que Jesus é a sua proteção, é a sua provisão, é o seu caminho, a sua luz. Jesus é tudo para você. Quando nós atribuímos essa garantia a Deus, nós vamos construir uma herança de excelência para os nossos descendentes. Mas para nós construir essa herança, nós precisamos reconhecer o poder do evangelho, reconhecer esse Deus. E aí trago a palavra, o pastor Raimundo expressando a gratidão, reconhecer que a nossa vida não devemos a ninguém, a nossa vida não devemos a sistema nada, a nossa vida é de Jesus, e Ele vai pedir de volta essa vida. E essa vida é o que nós temos que prestar conta. Nós temos que relatar a Ele o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. Por isso, querido, eu quero vos falar. E hoje eu vou pular um pouquinho do apóstolo Paulo, mas vou falar de outro discípulo. Então, querido, nós olhamos para a palavra de Deus que está aqui. A comitiva com Jesus, estava com Jesus.
e há tanto tempo estavam com Jesus, presenciavam os milagres, as maravilhas, prodígios, todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Eles estavam lá pessoalmente, como nós estamos aqui, presenciando ressurreição, cura, milagre, maravilha, tudo. Mesmo assim, eles não conheciam o caminho. Mesmo assim, eles não tinham total confiança em Jesus. Mesmo assim, eles tinham a dúvida se o Pai e Jesus, o Espírito Santo, era a mesma pessoa. Mesmo assim, eles questionaram, eles não sabiam para onde iriam, quem conduziria eles, eles não sabiam o que rumo tomar, entende? Eles não sabiam o que iriam fazer. Eles chegam e perguntam para Jesus. Jesus, mostra-nos o caminho. Muitas vezes, querido, nós então estamos no caminho certo. E qual é o caminho certo? E nós vamos, o Evangelho está lá, o próprio Jesus, quando ele chama o seu povo para ter um futuro eterno, maravilhoso, a salvação, a garantia que o sacrifício de Cristo naquela cruz, ele vem a ser valoroso na sua vida e eterno. E quando então Jesus então está lá sentado com eles, Tomé chega e diz: Senhor, não sabemos para onde iremos, não sabemos o caminho, não conhecemos o caminho, Jesus. E Jesus vai falar a ele: há tanto tempo estão comigo. Então, querido, falamos do Evangelho de Cristo. Esse caminho que nós andamos com Cristo não significa que esse caminho ele vai ser um caminho que você vai ter todas as regalias de proteção, dias e dias maravilhosos, dia por dia maravilhoso. Você não vai ter dor, não vai ter decepção, negativo. Esse é o caminho que você vai encontrar as formas de você valorizar. Esse é o caminho que você vai andar e vai saber que a tua vida tem um valor, a tua vida tem um sentido, a tua vida tem um objetivo, a tua vida, ela tem uma reserva eterna. E muitas vezes, querido, nós andamos nesse caminho. Jesus está lá, ele diz: ei, queres andar comigo? Queres me seguir? Primeira coisa, nega-te. Nega-te mesmo. Toma a tua cruz e siga após mim. E ele então começa a dizer: olha, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu não tenho salário, eu não tenho nada para te dar. Eu nem casa eu tenho, nada eu tenho. Mas tu queres andares comigo? Então, nega-te mesmo e segue-me. A Bíblia diz: falar do Evangelho por onde você for. O nosso objetivo essencial da palavra de Deus é que esse caminho te leve a morar com Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Aleluia. O objetivo desse evangelho é que você seja uma pessoa forte, uma pessoa então mais prudente, edificada, uma pessoa que nada venha persuadir a tua fé ou mudar a tua fé, porque você está alicerçado na rocha e você está no caminho que é Jesus. Mas esse caminho, querido, tem seus obstáculos. Esse caminho então tem seus obstáculos. Por isso Jesus, ele fala, o profeta Isaías falar ao povo de Israel, ele disse: olhai para o Senhor e alcançarei todos os limites da terra, porque o Senhor os falou. Olhar para Deus nesse caminho, querido, caminho que parece, entender, um caminho que, meu Deus, não vai ter fim esse problema, essa situação que aconteceu. Mas eu quero dizer para você, a tua história, você então está no caminho que é Jesus. Ei, a tua história vai ser escrita pelo dedo de Deus.
E quando nós olhamos para essa palavra e nós vemos Deus escrever o legado de histórias maravilhosas na Bíblia, para que nós possamos deixar o nosso legado, quando Jesus nos chamar, você deixe uma herança de salvação para a tua família, não uma herança para se matarem, para questionarem, para ir para a justiça, para um ser melhor do que o outro, não, querido. Escute bem, Jesus, agora o pastor então falando, abençoando a nossa vida na oferta. Então a Bíblia nos relata do pequeno ao grande, do pequeno ao grande. E lá está uma multidão, estão na festa e Jesus chama os seus discípulos. E ele então mostra a multidão e todo mundo está lá ofertando, entende? Pessoa de altos valores e tal. E de repente aparece quem? Aparece uma mulher. E a Bíblia não relata o seu nome, a Bíblia relata uma pobre viúva. E o que ela tem? Ela tem quantas moedas? 3 moedas. Por que então Deus, então Jesus, poderia então colocar o nome daquela mulher na Bíblia? Por que, querido? Porque o Evangelho foi anunciado na vida dela. O Evangelho de crer no pouco e no muito leva. Na angústia, na dor, é na angústia que você invoca, é na angústia que você busca, é na angústia que você recorre o socorro de Deus. Aquela mulher então, ela então deixou, olha o nome dela, ela está escrito pelo dedo de Deus. Me diga então de quem foi o outro que Deus prescreveu na Bíblia, naquele dia que Jesus chama o discípulo e diz: vocês observam aquela mulher, aquela viúva pobre, veja o que ela está fazendo. Aqui está a diferença. Veja o que ela está fazendo o que ela pode. E ela está dando do que ela tem. Ela está dando tudo que ela tem, tudo que ela acredita. E ela confia no Deus que ela serve. A história daquela mulher está aqui na Bíblia. Aonde você quer a tua história? Aonde você quer o teu nome? Aonde você quer que o teu registro ele seja notório, ele seja escrito e ninguém possa apagar, mas você tem que estar no caminho. Aleluia! Aquela viúva lá no meio daquela multidão, ela não olhou para os poderosos, para ninguém, ela olhou, entende que lá, tudo aquilo que era feito ali, tinha um objetivo: adorar o nome de Jesus. Jesus então agora, querido, ele vê na multidão uma mulher, e ele vê que aquela mulher está no caminho. Aquela mulher não olhou para a necessidade, não olhou para situações que o cercava, que o humilhava. A Bíblia relata que era uma viúva pobre e o que ela tinha era 3 moedas. Veja, querido, a diferença está no que você faz, no que você pode. Porque se você fizer o que você pode, aquilo que você não pode, é Deus que vai fazer. Aleluia! É Deus que vai fazer. Você pode falar de Jesus na tua casa. Você pode dizer que Jesus é o mesmo Jesus de ontem e eternamente é Jesus. Ele não muda o seu evangelho porque ele é Jesus. O evangelho é o poder para salvar, libertar, restaurar. E Jesus nunca mudou. Ele continua fazendo milagre. Mas Tomé está vendo. Jesus está ressuscitando, ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Tomé está vendo Jesus ali curar os leprosos. Tomé e todos os outros estão vendo Jesus, querido, fazer milagres e milagres, multiplicar, citando morto. Mesmo assim, Tomé não sabia para onde ia.
quando o ser humano perde a direção do caminho, tem que todos, ou quase todos os caminhos que vêm na visão dele, parecem caminhos certos, mas nem todos são, porque só há um caminho que te leva a escrever a tua história e ninguém pode apagar. Esse caminho é Jesus Cristo, e Ele disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Aleluia, Jesus é o caminho. O que eu preciso acreditar no mundo tão errado, tão errôneo, tão perturbado, querido? Mas Jesus te colocou nesse mundo para você ser luz. Aleluia. Para você então ter o teu legado aqui na Bíblia. Você então poderia dizer: pastor, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, eu tenho todos os motivos para largar Jesus. Mas eu quero dizer na Bíblia, na palavra de Deus, que Jesus está dizendo na sua palavra: nada é justificado para você abandonar Jesus. Porque então Paulo, ele vem e expressa aos Romanos: o que nos separará do amor de Deus? A morte, a altura, a profundidade, a calúnia, a deformação. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus venceu a morte. Então tem solução até para a morte, porque a vida é Jesus. Aleluia, a vida é Jesus. A vida é Jesus. E Tomé então, ele questiona. Como Tomé agora vai pregar o Evangelho, mas por que Deus permitiu que Tomé questiona? Nos mostra o caminho, Jesus, não sabemos para onde iremos. E ele questiona e diz: então, Senhor, então nos mostra o Pai, isso basta. Sabe, querido, quantos milagres você poderia prescrever, tanto de milagre que Deus já fez na sua vida? Você reconhece milagre de Deus na sua vida? Você reconhece? Olhe para a sua mão, olhe para ela, diga assim: mão, tu não está como eu queria, mas tu está como eu preciso, porque foi Deus que fez ela. Aleluia. Talvez o seu dedo está grande, o dedo está inchado, está calejado, tem calo. Deixa eu te dizer uma coisa. Levante a mão esquerda. Abra onde tem as piores situações. Pessoas nas UTIs. Pessoa mesmo nos lares que é dependente de tudo. Vive numa cadeira de roda, ou nem cadeira de roda tem. Ele gostaria de ter essa mão que talvez você não ama tanto ela. Gostaria de ter essa mão que você tem aí. E eu quero escrever: pastor, eu quero pregar Jesus, eu quero falar de Jesus, eu quero mostrar que Jesus salva. Olhe para você primeiro. Quando traz ser grato a Deus, primeiro eu tenho que olhar para mim. Sabe o que a Bíblia diz? Ama aquele que ama a tua alma. Ama aquele que ama a tua alma. Eu quero falar de Jesus, mas eu tenho que entender que eu tenho um adversário para me impedir, tentar me impedir, me intimidar, para mim não falar desse evangelho que é o poder de Deus. Aí o diabo ele vem. Olha, querido, o diabo não vem dizendo que ele é diabo, não. Ele vem dizendo que a única solução para a sua vida é Ele. E Ele vai dizer: às vezes é tirar a vida, às vezes é sair da igreja, às vezes é abandonar a família, às vezes é mudar, de um lugar para o outro. E Ele vai, essa é a solução que Ele vai dizer. E a Bíblia vai estar dizendo duas coisas. Coloca no teu coração, na tua mente: persevera até ver a glória de Deus, e persevera até a morte da cheia coroa da vida.
Aleluia. Se você encontrar uma parte justificadora para você abandonar a Deus, que Deus me mate agora. Se você encontrar algo na Bíblia para então você dizer: eu vou abandonar a Deus, que eu não encontrei solução nele. Como que você vai dizer isso? Querido, que ponto o ser humano chega a dizer que Deus é inferior a alguma coisa? A que ponto eu vou dizer que Deus é inferior a qualquer problema? Que foi o único que venceu a morte, o único que te deu a promessa que você, se estiver em Cristo, você vai passar da morte para a vida, porque Jesus é a vida. Por que então, querido? Qual é o motivo que eu tenho para dizer que eu vou abandonar o meu Jesus? Porque eu não suporto mais. Sabe, eu vendo aqui esse homem de Deus, grande na fé, pequenininho. Veja, a Bíblia fala de duas coisas que o diabo não tem e ele nunca vai ter, porque Deus ele deu para você. Ele te deu o perdão, ele te deu o amor que o diabo nunca vai ter. E com essas duas coisas você vence a morte, você vence o inferno, você vence tudo, querido. Porque o perdão é de Deus, o amor é de Deus, e tudo que é de Deus é para a glória dele. Aleluia. Como eu posso falar de Jesus? Como eu posso então falar de Jesus? Que as coisas mais simples me afastam dele. Para baixo, os meus filhos, meu esposo, ninguém me ouve, ninguém me escuta, não tem paz, é briga, doença, é problema. Ei! É recente agora, teve um caso na nossa igreja lá. Uma jovem fez um procedimento cirúrgico e ela passou uma semana ou mais chorando de dor. Chorando, ficou um desespero. E ela estava na igreja, a igreja era culto de ceia. Era culto de ceia. Não. É outro culto e ela estava lá. E ela disse que o culto não terminava. Mas o que é isso? O pastor não passa do horário. E aquela dor, e ela querendo correr para casa para tomar um remédio. Ela disse: eu suportava mais. E a dor terrível, e nada. Ela disse: eu quero oração. Disse: eu vou saindo da oração, eu não vou aguentar. Aí na expressão dela, ela disse: do nada o pastor falou: não, querida, é Deus que fala contigo. Aleluia. Ela disse: do nada Deus falou, o pastor falou, disse assim: olha, tu quer ser abençoado, tu quer uma bênção na tua vida, então volta para Jesus, então reconcilia com Jesus, porque Deus tem algo especial para resolver a tua causa hoje. E ela veio, reconciliou, todo mundo até ficou olhando, e ela não parou de chorar, até depois, com o tempo, ela conseguiu falar que ela não estava, ela estava no maior desespero. Ela já tinha feito os procedimentos lá e nada, do nada passava, e ela não dormia, e a palavra estava incomodando, e de repente ela disse: lá, o pastor pode me orar agora, e nada. E ela, de nada saiu uma palavra. Não, querido, quando você pensa que acabou, agora que Deus faz, começa a fazer na tua vida, é o começo da tua vitória, é o começo da tua bênção, querido. Aleluia! Deus faz a obra. Aleluia! E Deus, eu sei que ela está assistindo. Ela foi e ela reconheceu que todos os dias nós temos que nos voltar mais para Deus e acreditar no que diz a sua palavra. Naquele momento acabou toda a dor. E ela estava já mais da semana que não ia para o trabalho. No dia seguinte voltou para o trabalho. Aleluia. Sabe, muitas vezes, querido, o evangelho não é o evangelho que você vai criar. Entende o nome? Algo assim, não. O evangelho é simples.
O Evangelho só quer que você abra o teu coração, que você então disponibilize e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou frágil, mas eis-me aqui. Senhor, usa como o Senhor quer. Sabe, querido, eu pensei milhares de vezes. Hoje pela manhã, à meia-noite, eu comecei a sentir mal. E eu cheguei a dizer: eu vou falar para o pastor. Senti mal. Sabe o que é sentir mal mesmo? E eu sentei aqui. Eu não sei se alguém percebeu, toda hora eu tomava uma água. E eu disse: Senhor, tem misericórdia. E todos os sintomas, o começo de um infarto. E fechou tudo. E para me respirar eu tinha de tomar água. E eu segurava, não. Sabe, querido, um dia eu estava orando. E como algo, se isso for de Deus, eu sei que vai acontecer. Deus, Ele vai me chamar. Quando eu estiver ministrando a palavra dEle. Como algo que eu digo: Jesus, já chegou a hora. Se chegou, que seja para a tua glória. Mas se o Senhor me der mais um pouco de tempo, glória a Deus também. E aquilo me apertou demais. Eu digo: não. Deus. E eu pensei umas 10 vezes. Não, eu digo não. Deus está no controle. Se for para mim, seja para a glória de Deus. Mas eu vou ficar aqui mesmo. E não vou falar, pastor, que eu vou abster da oportunidade. Não. E eu digo: não, vou prosseguir normal. Porque na Bíblia, nós vemos os homens e mulheres de Deus, o que eles passaram pelo Evangelho. E o nome dele está lá. Está aqui. Eu digo: eu não sou melhor do que ninguém. Mas se Deus me der a graça, eu vou falar do teu amor. Eu tomei um pouco de água. Eu fui para o quarto, cheguei lá, fingindo um pouquinho que estava dormindo. Mas aquilo estava forte. Levantei, eu digo: vou onde o pastor para a gente ir no hospital, não aguento mais. Eu digo: não. Eu digo: Senhor, se for para levar a palavra, isso aqui vai desaparecer. O Senhor está no controle. Meu querido, como diz essa palavra, aleluia, aleluia. Deus só quer que você olhe para Ele. E no momento mais difícil não é fácil você olhar para Deus. Porque o Evangelho diz que você tem autoridade para orar, repreender, o milagre acontecer. Mas às vezes você ora, você clama e nada, ninguém é contigo, ninguém olha para ti, ninguém te responde. Ei, quando isso acontece, Deus está trabalhando na tua vida. Eu vim para a igreja, vim sentindo ainda. Eu ajoelhei ali e pedi: Senhor, a tua palavra não mudou. E toda vez que eu vou orar a Deus, eu digo: Senhor, a tua palavra é a mesma.
eu não estudei, não sou nada, não tenho nada, mas o Senhor tem mostrado o caminho para mais de milhares de vidas, onde nós, nesses anos que estamos, se ainda tem alguma, Senhor, então seja para a tua glória. Eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Todas as dores não passaram, porque até meus dentes doeu. Mas eu digo, se tiver alguma coisa, agora à noite já passou a dor do dente. Estou pronto. Aleluia, igreja. Deus fez a obra. E Ele traz esse recado para ti. Não perca o caminho. E não deixe ninguém escrever a tua história, a não ser Jesus. Coloque isso no teu coração. Ninguém pode escrever a tua história. Ninguém pode mudar o teu caminho, a não ser você mesma. Mas se você quiser, não é um status que você vai fazer de manhã e acabar à noite. Não é um celular ou qualquer tecnologia que tem hoje e amanhã acaba. O teu status vai estar lá na Nova Jerusalém, no telão. Naquele dia, Jesus, Ele vai chamar você pelo teu nome. Pelo teu nome, Jesus vai chamar. Para encerrar, Moisés tinha tudo para dar errado, porque no dia que ele descobriu, para resolver a situação, voltar para o Deus dele, ele mata um homem. Mas ali não foi o fim dele, ali foi o começo da história dele. Todo dia nós temos que matar um capeta que entra no nosso caminho. Não é o ser humano aí não, é um demônio que coloca algo para te machucar, para te intimidar, para então escandalizar. Entende? A tua família, você, a tua reputação. Mas lembra, querido, lembra disso, coloque no teu coração: Deus é tão justo que Ele transforma a vergonha em dupla honra. O que é vergonha ou talvez decepção para você agora, pegue essa palavra para ti. O Deus que você serve, chegue lá e diga: o Deus que você serve, essa história que vai escrever é meu Deus. Não deixe o diabo roubar o que Deus te deu, porque ele só consegue roubar se você quiser. Então, quer falar de Jesus? Você quer então revelar o Evangelho? Deixa Deus ir na frente e você conduzido por Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chegar aos 100 anos, mas se não for para a glória de Deus, eu quero viver unicamente para Deus e para o seu ministério. Deus te chamou, lembre disso. A Bíblia diz que aquela viúva falou alguma coisa. Uma boa ação tem uma grande reputação. Só bastou ela fazer aquilo, ó. No meio de uma multidão ela fez a diferença. Faz a diferença nessa cidade, faz a diferença na tua família, faz a diferença dos demais, daquele que não quer, daquele que não faz a diferença. E deixa Deus usar você para a glória dele. Deus abençoe no nome de Jesus.
Aleluia. Fique de pé.